esse é o primeiro vídeo do canal, tanto aqui quanto no Instagram também. No Instagram já estou movimentando um pouco, não vai ser o primeiro post, mas hoje eu vou falar um pouco sobre o meu setup, sobre a proposta do canal. Então hoje nessa parte desse vídeo eu vou falar um pouco sobre o canal, como é que vai ser. Então, no canal se chama Áudio Música. Basicamente o que eu vou tratar aqui nesse canal são timbres, sonorização, áudio, sobre música, gravação, estúdio, gravação ao vivo, tudo e tal, pra gente poder compartilhar, né, materiais, experiências, tudo e tal. Eu sei que tem bastante gente assim, com bastante experiência no YouTube, no Instagram, mas aqui eu vou colocar a minha visão, as minhas experiências com todas essas áreas. Eu tenho uma banda, chama Banda Edificar. Eu vou deixar também na descrição o link da banda para vocês assistirem. A gente tem um videoclipe, um ensaio que a gente gravou no YouTube. Foi uma gravação assim que era para ser pra gente ter registro nosso, mas a gente gostou tanto das imagens, da qualidade do som, a gente postou. Vou falar também mais para frente sobre essa gravação, como que a gente fez. Vou falar sobre as minhas experiências de sonorização. Na igreja onde eu toco, eu sou guitarrista, na verdade sou multi-instrumentista, mas toco mais guitarra. E também opero a parte de som da igreja. Vou estar trazendo algumas experiências com a mesa que eu tenho, o qual também tem poucos materiais em português, explicando sobre algumas coisas e tal. E alguns vídeos que eu tenho assistido, assim, para pegar algumas dicas rápidas, não tem sido tão claro para mim. Mas quando eu aplico, aí eu entendo e vou trazer materiais para mostrar para vocês como que eu cheguei naqueles resultados, tudo e tal. Vou falar também sobre os equipamentos, como por exemplo guitarras, violões, pedaleiras, pedais de guitarras que eu tenho aqui na minha casa. As formas, como que eu enxergo também na hora de mixar um projeto, uma gravação. É uma coisa que na banda onde eu tô, a gente tá com essa proposta de fazer gravações, pequenos vídeos pra gente poder divulgar nosso trabalho, tudo e tal. A gente tem algumas músicas autorais, em breve a gente vai começar a lançar também, para vocês possam estar curtindo, tudo e tal, tocando na igreja de vocês. E é isso, galera. Então fica aí, ó, o primeiro vídeo de hoje vai ser sobre o meu setup, meu pedalboard, os pedais de guitarras que eu tenho, alguns aqui. Vou mostrar um pouco do som de cada um, de basicamente como eu uso aqui, tudo e tal. E próximos vídeos eu vou estar trazendo alguns reviews, funcionalidades, né? Funções, como que eu utilizo, o que aquele pedal pode entregar para você, tudo e tal. E alguns pedais que também tem poucos vídeos na internet, eu vou estar trazendo junto aqui com vocês. Beleza, galera? Valeu, fica aí com a próxima parte do vídeo, onde eu vou estar mostrando sobre o meu setup. E logo depois eu vou estar mostrando a sonoridade de cada um e como eu uso. Beleza? Valeu. Bom, galera, esse aqui é o meu board, com alguns pedais relativamente simples, mais tranquilo, né? Alguns pedais já bem familiarizados e tal. Então eu vou falar um pouco sobre minha cadeia de sinal, como é que sai. Sai da guitarra, entra no compressor, do compressor ele vai pro wah-wah, do wah-wah vai pro fuzz. Fuzz, por enquanto ele tá nesse lugarzinho, ainda tô testando possibilidades. Do fuzz ele vai pro Zen Effects, ele é um clone do Morning Glory. Dali ele vai pro Tube Scream, do Tube Scream pro Jack Ham da Marshall. O Tube Scream aqui também é um Zen Effects, tem algumas chaves, dá outras possibilidades, tudo e tal. Do Jack Ham ele vai pro volume da Boss. Volume da Boss, meu preamp, porque aqui eu tô ligando direto na placa de áudio. Do preamp da Moe pro Moe é um flanger, aí vem as modulações, né, que é um flanger. Ele tenta trazer a sonoridade do Electric Mistress, da Electro Harmonics,
muito bom. Equalizador, tô aqui, tá como uma função como um boost de volume para hora de solo e tal, até eu conseguir colocar um boost de volume dele pro delay, do delay sair estéreo. No Boss DD200 o delay, ele tá ligado via MIDI, aonde eu chamo o banco que eu quero e ligo e desligo o banco que eu quiser. E vi usando o controlador, o M-Wave, o chocolate, a primeira versão, e tem um tap tempo também para marcar o tempo da música na hora. De guitarra, eu estou usando essa Epiphone, tá? É uma Epiphone, tem um parte P90, é uma guitarra muito boa, é a minha guitarra que eu mais uso. Eu tenho uma Tajima Stratocaster, mas eu acabo utilizando ela mais na coisa. De fonte é Landscape, paletas eu tenho bastante, Dunlop, tudo e tal. E cabos a maioria é Santo Ângelo e uma outra marca que foi o meu primeiro jogo de cabos, ele é curtinho, eu gosto dele para essas situações de pedais próximos, tudo e tal. E tenho o Santo Ângelo, tudo e tal. Então é isso, galera. Vou estar mostrando para vocês um pouco do meu timbre. Eu vou tentar mostrar como que geralmente eu uso. Então vamos lá. De primeiro momento, esse é o clean. Captando a ponte, tá? Ponte e braço. E o braço. Ele só tem dois controles, que é volume e tonalidade, mas geralmente eu deixo tudo no máximo e tal. Então, e esse é o som do preamp também. Ele já está com a simulação de gabinete ligado, então é o que eu uso em linha. Eles simulam o preamp da Marshall, o Marshallplex, tá? E todos esses pedais futuramente vou fazer um review separadinho, porque eu não tenho encontrado muito material legal e eu tenho chegado a algumas sonoridades legais com eles que eu acho que é interessante compartilhar aqui, já que é a intenção desse canal, como eu havia dito. Então vamos lá. Primeiro pedal que eu geralmente deixo ligado o tempo todo é esse compressor. Aumentar um pouquinho o volume. Ele fica ligado o tempo todo para poder fazer linhas, dedilhados, até mesmo eu deixo, quando eu estou usando só ele, geralmente é um dedilhado ou para fazer uma base, caso quando eu vou tocar não tenha violão, aí eu tenho que acabar cobrindo essa parte da banda, tudo e tal. Então esse sai dele, vem pro wah-wah, um Crybaby, muito bom. Ele tem alguns controles bem legais de que ele tem uma chavezinha aqui que quando acionado ele dá um boostzinho, uma distorçãozinha na verdade, né? Eu não uso muito, não gosto muito, porque às vezes eu quero usar ele com um som mais clean, menos agressivo. Aí se ele tiver ativado, se eu ativar e acabar esquecendo, ele acaba distorcendo o som. E é isso, né? Mais uma vez eu vou fazer um videozinho porque eu não tenho encontrado muito material sobre ele. E é um pedal bem difícil de encontrar. Eu não tenho encontrado muitos assim para venda, essas coisas e tal. Isso aqui foi um achado, um rolo que eu fiz e acabei ficando com ele, tudo e tal. Então saindo dele eu vou pro fuzz. O fuzz, não chega a ser um fuzz face, mas ele vai bem na onda, fuzz face, Tony Bend, ele caminha muito bem nessa onda.
e o som dele. Bem dinâmico. Ele é bem sujão, eu gosto dele pra caramba. A base, fazer um solo, uns riffs legais, eu acho bem bacana, porque tem uma sustentação muito boa. E por enquanto ele tá bem antes dos drives, bem sujão assim, por enquanto que eu tô testando possibilidades. E o próximo pedal depois do Fuzz é um Zen FX brasileiro, do estado do Rio de Janeiro. Um clone do Morning Glory. Eu uso ele primeiro estágio, saturado já um pouco, bem considerável, mas ainda sem perder um pouco a característica do instrumento, né? O legal é que ele é bem dinâmico, então dá pra se eu soltar a mão mesmo, tá vendo? E também se eu relaxar a mão, ele responde, já fica um pouco mais leve, mais clean. Então, aí eu uso muito essa proposta, eu passo muito tempo com ele ligado, porque com ele tem essa dinâmica, eu consigo, a hora que eu quiser sentar a mão, eu sento a mão mesmo nele, a hora que mais clean, deixa a mão um pouco mais leve, tudo e tal, fica bem legal. Próximo pedal, um clone Tube Scream, também da Zen FX, tá? Ele tem algumas chavezinhas aqui, que se eu não me engano, acho que é a simulação do DS9 e sem corte de grave. E eu uso nessa configuração que fica nesse jeitinho aqui, ó. Não deixo muito questão de dinâmica com ele, eu não me importo muito, porque eu gosto dele bem carregadão, assim, bem pesado. Que eu gosto de somar ele com o Morning Glory também, fica bem legal. Ele fica bem mais pesadinho, né? Então, aqui, saindo do Tube Scream, Marshall, aí já estamos falando de distorção, né? Então é isso. Aí saindo dele, vem pro volume, né? Ele não tem muito mistério de uso, abaixar, aumentar o volume e fazer os famosos sways, né? Vou tentar aqui, ó, uma coisinha.
isso, entendeu? Não tem coisa. E tem uns esquemas bem legal de ele tem entrada e saída estéreo, tem uma saída para afinador e tem um controle aqui do lado que eu consigo meio que usar ele, como, por exemplo, um bucho de volume, por exemplo. Coloca aí no final da cadeia, por exemplo, e deixa ele reguladinho aqui o som mais baixo. Quando eu abaixar ele todo, né, que seria para aumentar o volume, ele vai pro volume máximo dele. Acho que isso é bem legal para algumas coisas, mas por enquanto para mim aqui, como eu gosto de ter um volume no meio entre as distorções e o resto da galera, eu prefiro ele aqui bonitinho dessa forma, de abaixar e aumentar o volume. Preamp, já, né, eu já mostrei no começo, e esse aqui é o flanger da Moe, muito legal. Gosto dessa regulagem meio coros, né? Gosto dessa coisa. Uso ele um pouco também com distorção para fazer solo. Saindo dele, equalizador, como eu falei, ele tá mais para volume, né? Tônico, solo. Aí a quantidade de volume eu ajusto lá na hora, porque às vezes o carro tá operando, deu uma estrutura de ganho bem legal, aí eu aumento só um tantinho ou não aumentam bastante, tanto considerável. Então, tá. É um dos assuntos também que eu vou falar com vocês sobre operação, mesa de som, essas coisas e tal, algumas coisas que os músicos, nós músicos, instrumentistas, temos que ter na cabeça para facilitar o sonoplasta, tudo e tal. É isso. Aí, saindo do equalizador, ele entra no DD200, que é o meu delay, né? Eu uso aqui 4 presets, não uso o manual, porque eu deixo o manual exatamente para eu poder criar algum preset se eu precisar. Então eu deixo 4 presets, eu tenho 4 presets já meio pronto aqui, onde eu só contenho o trabalho só de controlar o tempo dele pelo tap tempo. Então vamos lá. Aqui no 1, que já está selecionado ali, eu tenho o pad eco, que é onde eu uso para fazer essas ambiências, quando eu preciso de um delay mais ambiente, né? Tá vendo? Ele traz uma ambientação muito legal. Gosto muito de ter um reverb. Eu tinha um reverb, mas infelizmente ele queimou. Mas eu consigo cobrir essa falta desse reverb nesse delay que eu separei para ele, entendeu? Eu tenho aqui no banco B aqui, que seria o 2 ali, e nesse mesmo switch eu ligo e desligo, posso chamar ele, ó, ligar e desligar. Então, aí no banco 2 eu tenho um analógico na cabeça do tempo, né? Então, 1, 2, para fazer alguns solos, tudo e tal. Eu tinha deixado esse delay separado porque na igreja a gente gravou uma música autoral lá e eu fiz um solinho, acho mais ou menos assim, ó.
limitado no tempo da música. No tempo da música para poder fazer isso. Então, aí é um delay analógico com pouca configuração, só um level mais alto, ele um pouco mais fechadinho, né? E é isso. No banco 3 eu tenho o mesmo analógico, já com cocheia pontuada, né? E um pouquinho de modulação e um volume um pouco mais alto. Também eu uso para solo, né? Se eu quiser fazer até um dodge 8 eu consigo, né? Fazer 1, 2, 3, 4. Tem uma modulaçãozinha bem legal. Analógico não é o ideal para fazer dodge, essas levadinhas de U2, dodge 8, legal assim. Mas tá ali para quebrar um galho. E o último que também foi um preset aí já é da minha banda, que eu deixei salvo para eu fazer um solo no final, que a gente regravou aquela música, a gente fez uma versão nossa, na verdade, que tem um trecho do Agnus Dei, né? A gente toca mais ou menos assim. Que é um shimmer, gosto dele bem cheião assim, aberto, tudo e tal, e também para fazer ambiente, fica bem legal. Então fica bem legal, assim, sozinho fica muito esquisito, mas com uma banda completa, assim, fica bem legal. Então é isso, galera. Esses aqui são os times que eu uso, né? O chocolate aqui via MIDI, tudo e tal. Vou fazer um vídeo ensinando como é que configura o MIDI desse pedal com qualquer outro controlador. Você só precisa ter noção da interface do controlador que você está usando. Mas eu vou fazer um vídeo porque não tem nenhum vídeo em português, a maioria é em inglês e não explica muito bem. Então eu vou fazer um vídeo mostrando como é que configura tudo e tal, que tem umas configurações internas que você tem que ativar, habilitar, tudo e tal. Então é isso, galera. Tá aí, esse é meu set de pedais. Fica aí com esse reviewzinho rápido aí, beleza? E é isso, até o próximo vídeo, galera. Valeu! E principalmente, não se esqueça de se inscrever no canal. Segue lá no Instagram também para vocês acompanharem os próximos vídeos quando eu for lançar. Valeu!